Boa noite, senhoras e senhores. Estamos no nosso sétimo encontro, hoje capítulo 7, Fé e Ideologia, a partir do texto Samuel Silva Gotay, Pensamento Cristão Revolucionário na América Latina e no Caribe. Romero, fica à vontade. Muito bem. Boa noite, minha gente. Olha, esse capítulo, eu acho o capítulo um pouco mais denso, né? Porque ele é um capítulo um tanto conceitual, e vai enfrentar um tema que eu acho um dos mais delicados e que foi um tema muito bem enfrentado pela teologia da libertação, que é o tema da ideologia, né? Agora, veja, o capítulo não é sobre ideologia no sentido rigorosamente estrito, né? Ele é como se fosse um capítulo sobre ideologia, não é? Na verdade, eu não sei se quem leu percebeu, né? Inclusive importante as notas que o Gotay faz, inclusive esse capítulo tem uma nota longa, não é? Que é citando um movimento de cristãos jovens de Cuba, né? Dos anos 50. Eu vou fazer um pequeno comentário. Eu até coloquei no grupo um texto que explica quem eram esses jovens cubanos, né? Cristãos universitários, antes da Revolução Cubana de 59. Esse capítulo ele vai fazer uma discussão, obviamente, a partir do conceito marxista de ideologia, né? E ele quer entender o que é e o que não é ideológico na fé cristã. Pronto. O objetivo dele é bem direto, desde o começo ele vai desenvolver esse argumento, né? O que é e o que não é ideológico na fé cristã. Por isso que eu acho um capítulo muito importante. Ele se referenda inicialmente num teólogo que depois virou pedagogo e brasileiro e morreu um tanto conservador, inclusive, né? É chamado Hugo Asman, já falecido. Hugo Asman foi uma referência da teologia da libertação dos anos 60. Ele morou, inclusive, na Costa Rica, tal. Ele é gaúcho de origem alemã e é um dos pioneiros, né, na teologia da libertação. Inclusive, escreveu muita coisa em espanhol, né? E o Hugo Asman, ele organizou um livro sobre os textos, para uma editora espanhola, na verdade, né? Os textos de Marx sobre religião, de Marx e Engels sobre religião, né? É, e o Juan Luís II, que é um teólogo que eu pessoalmente gosto muito, tenho grande referência nele, né? Eu cheguei a postar hoje algumas referências, sugerindo leituras desse teólogo uruguaio, jesuíta, chamado Juan Luís II. E segue, né, até o final, fazendo uma reflexão direta com o marxismo, né? A parte final do texto, desse capítulo 7, é uma reflexão sobre a crítica marxista da religião, que é o que a gente vai, né, terminar hoje aqui. Então, o tema é fé e ideologia, né? A partir da teologia da libertação. E uma coisa que é bom a gente saber logo de entrada é que seria um encontro inevitável entre teologia da libertação e ideologia no seu sentido marxista, né? Por quê? Primeiro porque a teologia da libertação, ela, de certa forma, ela vai ser a única teologia do século XX a enfrentar o marxismo, né? E eu diria que não só enfrentar o marxismo, ela vai, de certa forma, ela vai perceber a importância do marxismo. Esse talvez seja o mais difícil, não é, de percepção. E hoje, mais ainda, hoje está terrível, né, porque hoje se lê muito pouco na igreja, o que é grave, além disso, né, além de uma certa ignorância, não é, no catolicismo romano brasileiro. Não sei se no protestante está assim, mas no católico está muito ruim nesse sentido. O marxismo, ele era importantíssimo nos anos 60. Era a grande referência filosófica no mundo, né? E é interessante que o próprio Samuel Silva Gotay, ele vai reconhecer isso, porque ele vai dialogar diretamente com um dos marxistas, que eu vou citá-lo, né, daqui a pouco, que é Louis Althusser. Há uma referência inevitável ao Althusser, e é esse livro aqui, intitulado Iniciação à Filosofia para os Não Filósofos. Aqui tem 2 capítulos só sobre ideologia. A ideologia foi um tema importante para Althusser. Então, a ideia era tentar entender por que a teologia da libertação não é uma mera
ideologia? Essa era a questão, né, que se fazia, né? E outra questão ainda dentro dessa era como não reduzir a fé a uma ideologia? Porque as primeiras críticas que a teologia da libertação sofreu foi que a teologia da libertação ideologiza a fé. Essa é a primeira crítica que a teologia da libertação recebeu, né? A teologia ideologiza a fé, né? Significa dizer, o que se quer dizer com isso rigorosamente, a teologia da libertação não tem fé, né? Ela tem uma ideologia, né? É isso que, de um modo geral, se fazia enquanto crítica à teologia da libertação já nos anos 80, em particular o cardeal Joseph Ratzinger, que na época ele chegou a escrever um documento, ele era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, né? Em 84, acho que é 84, ele escreve um documento, aqueles documentos laranja, de capa laranja, que são documentos pontifícios, mas não são documentos assinados pelo Papa, né? Não é uma encíclica. Na verdade, é um documento do prefeito, né? O papel desse cargo, que ainda hoje existe, né? Quem está assumindo ele agora é um cardeal argentino, né? Chamado Túcio Fernandes, é quem assume esse cargo hoje. Esse papel literalmente, como diz, né? Entre aspas, corrigir a fé, né? Ver possibilidade de desvios, tal. Então, essa congregação ela tem um papel doutrinário, né? E o Ratzinger, na sua competência, escreve um documento, né? Eu tenho esse documento aqui. Esse documento ainda é vendido, inclusive. É preciso encontrar impresso, que é sobre... Eu acho que o nome é Instrução Normativa sobre Liberdade e Libertação, coisa assim. Não é? Agora, lá dentro, o discurso é sobre a teologia da libertação. E o cardeal, ele assume essa tese de que o problema da teologia da libertação é o marxismo, né? É a ideologização da fé, não é? Obviamente, não é, esse horizonte socialista, né, da teologia da libertação. Então, para o cardeal, a teologia da libertação tem como horizonte o socialismo, não é? E ele condena porque, para ele, nenhuma teologia pode ter como horizonte nenhuma forma de governo, né? Depois, ele diz que, para esse horizonte, a fé precisa ser ideologizada, significa dizer, ela precisa ser manipulada, né, ideologicamente, não é? E que, de certa forma, a teologia da libertação, a libertação da palavra na verdade, só uma libertação política, tal, né? O cardeal, ele acredita piamente nisso, né? Veja, essas três críticas do cardeal à teologia da libertação, ela foi respondida muito bem por Juan Luís II no livro chamado A Libertação da Teologia. Eu não vou entrar em detalhe porque o livro do Gotay é anterior, bem anterior a esse documento do cardeal. É anterior a esse documento, né, do cardeal Joseph Ratzinger, tá? Então, veja, o debate aqui é outro, né? Não era ainda com o cardeal, né? Mas, apesar de, indiretamente, esse debate que o cardeal coloca, ele acaba tendo uma importância muito grande, né? Eu acho que eu li na época, inclusive, né? Eu estava fazendo teologia na época, e todo mundo leu, porque chamou a atenção. Era a primeira vez, né, que oficialmente um prelado do Vaticano escrevia sobre a teologia da libertação. Todo mundo falava nela, mas assim, um documento oficial era o primeiro, né? Então, vamos lá. Nesse sentido, o tema do capítulo aqui, de certa forma, acaba sendo uma resposta, né, a essa posição do cardeal. Só que o livro de Gotay, ele é anterior ao documento do cardeal. A nota, eu começo no capítulo, esse capítulo 7, chamando a atenção para uma nota, não é, que é uma nota longa, que tá no livro. Eu estou lendo o livro na edição espanhola. Eu estou sem a minha edição aqui em português, mas é igual, pelo que eu vi é igualzinho, não muda nada. A nota, veja bem, pela edição que eu estou usando espanhola, é a nota 1 do capítulo 7, porque na edição espanhola, as notas vão estar em cada capítulo, numerado a partir de cada capítulo. Não sei se na edição brasileira está assim. Carlos, depois você confira aí, viu? Se está assim, igual. A nota número 1 é uma nota que é uma redação, e eu entendo porque o Gotay começa com essa nota, basicamente, né? Ele faz uma pequena introdução ao tema fé e ideologia, e ele começa fazendo uma referência a um movimento, né? A um movimento estudantil cubano,
ali, esse movimento nasceu, acho que em 1954, foi 55, né? Significa dizer, alguns anos antes da Revolução. A Revolução Cubana é de 59. Não é? E era um movimento de cristãos universitários. Só que essa moçada, eles não eram muitos, obviamente, mas eles eram de esquerda, eles não eram de direita. Né? E eles atuavam na universidade e eles são pioneiros nessa reflexão sobre, porque esse debate já estava pautado em Cuba, que era a questão do socialismo, do comunismo, do marxismo e tal. Porque é bom deixar claro, Cuba, antes da Revolução de 59, Cuba tinha um partido comunista, Cuba tinha um debate sobre o socialismo estava dado, mesmo no período ditatorial de Fulgêncio Batista. Né? Então, para vocês terem uma ideia, Cuba e a ilha de Cuba, mesmo antes da Revolução, era um país de uma tradição literária e de leitores muito forte. Cuba sempre teve uma tradição intelectual, de escritores, de intelectuais e tal. Né? Cuba não. Claro que a Revolução mudou muito e ampliou esse horizonte, mas mesmo antes da Revolução, Cuba tinha uma tradição intelectual ali no Caribe. Cuba sempre teve um destaque, né, em termos de escritores, intelectuais, etc. Então, veja, esses jovens, eles pautavam o seguinte, que é por isso que o Gotay começa com eles, né? Eles pautavam uma questão, não é, que até hoje, porque essa questão vem do próprio Marx, tal, que é assim, no socialismo, no regime socialista, o regime transitorial para o comunismo, a religião faz algum sentido ainda? Né? No comunismo, a religião desapareceria ou não? Né? Eu tenho a impressão que religião aqui, esse jovem se refere, é no mesmo sentido que Marx faz. Na verdade, ele fala de religião, mas, obviamente, é basicamente entre o judaísmo e o cristianismo. Né? No texto de Marx, eu não tenho dúvida. Né? A crítica que Marx faz à religião, apesar de ele usar a palavra religião, Marx está se referindo basicamente ao cristianismo e ao judaísmo. É pouco provável que a crítica de Marx à religião ela chegue ao budismo. Eu acho que Marx não tinha quase nada de budismo. Marx não tinha a menor noção do que era uma religião de matriz africana. Marx não tinha a menor ideia disso. Né? E acho pouco provável que ele conhecesse toda a pluralidade religiosa da Índia e etc. Então, Marx não é um estudioso de religião. Nunca foi. Né? Engels estuda mais um pouco, ele mesmo. Marx, na verdade, ele faz uma espécie de crítica filosófica à religião. Desde 1843. Né? Então, a referência, basicamente, era o cristianismo, não era ir ao judaísmo. E eu acho que esses jovens cubanos, eles estavam pensando nisso. Então, por exemplo, será que o cristianismo vai desaparecer com o socialismo? Né? Essa é uma questão que você pode perguntar, mas, Romero, se o tema do capítulo é fé e ideologia, por que começar com essa questão? Eu diria que é proposital, tanto do autor, o Samuel Silva Gotay, como eu acho que é importante começar por ela para entender essa questão. Porque, veja, a relação entre fé e ideologia, e aqui daqui a pouco eu vou precisar melhor o que é ideologia, né? Pelo menos no sentido que Gotay utiliza, né? E que interessa a teologia da libertação. Mas, veja, a questão, ela é colocada por esses cristãos cubanos, né? E colocada em sentido seguinte, se vamos supor, que Marx tenha razão, né? E a questão colocada por esses cristãos estudantes cubanos também, se a religião desaparecer, é porque ela era meramente ideológica. Repare, entende por que começar com essa questão? Porque se a religião desaparece, ela é meramente ideológica. Então, significa dizer, se no socialismo serão resolvidas as questões ideológicas que fazem gerar a religião, logo a religião vai desaparecer. Na cabeça de Marx, isso era, inclusive, lógico. Quando eu digo na cabeça de Marx, é no escrito de Marx. Ninguém entra no cérebro de ninguém, né? Mas, assim, na cabeça de Marx, nos escritos de Marx, isso era lógico para ele. Veja, se o que leva alguém a aderir a uma religião, vamos supor, o que leva alguém a aderir a uma religião é alguma razão econômica, quando essa razão econômica for resolvida, o sujeito precisa de religião, entendeu? Se vocês estão entendendo, se alguém não está entendendo esse argumento, ele é o argumento pioneiro de Marx. Marx, nesse sentido, ele é pioneiro. Né? Eu não vejo ninguém. Claro que criticar a religião existe, pelo menos, desde os gregos, desde Platão, no Ocidente. Né? Mas, assim, a crítica de Marx, ela é uma crítica muito diferente de todas as outras. Porque a crítica de Marx não é no âmbito metafísico. Marx sai do âmbito metafísico, ele desloca a crítica
do âmbito metafísico para o âmbito sócio-histórico. Então, a crítica de Marx à religião, ela não é no sentido metafísico. Marx não interessa, por exemplo, não era um debate interessante para Marx se Deus existe ou não. Para Marx, inclusive, esse debate não leva a lugar nenhum. Então, ele não vai por aí. Esse é o debate que, basicamente, o último a fazê-lo foi Ludwig Feuerbach. Então, não era interessante para Marx. O que interessava a Marx era entender a religião como fenômeno social. Então, por exemplo, o que leva socialmente um sujeito a aderir a uma religião? Se for alguma razão social, resolvida esse problema social, ele deixa a religião, porque a religião perde sentido. Veja, nesse sentido, a religião é a ideologia. Entende? Aqui eu já estou dando uma ideia, né, de como a teologia da libertação e Gotay vai entender, não é, o termo ideologia. Por quê? Porque esse termo ele não é um termo unívoco. Não é, tá certo? Veja, esse termo, inclusive o termo ideologia, não foi inventado por Marx. Né? Ele, inclusive, é bem anterior a Marx. Né? Consta nos estudos do termo, né? Aqui eu vou me referendar, num dos melhores trabalhos que temos em língua portuguesa sobre o termo. Quem quiser, vamos supor que alguém aqui tem interesse de conhecer de maneira mais detalhada e rigorosa a palavra ideologia, eu recomendo o livro de Leandro Conde, intitulado A Questão da Ideologia. Esse livro foi publicado pela editora Expressão Popular. A primeira edição dele é da Companhia das Letras. Essa aqui é a segunda edição da Expressão Popular. Né? Então, logo no primeiro capítulo, o Leandro Conde, o capítulo 1 é a questão da ideologia antes de Marx. Né? Aí tem a questão da ideologia em Marx e depois a questão da ideologia pós-Marx. Ora, para Leandro Conde, Marx é um divisor de águas e ele tem razão. Né? Esse termo, segundo Leandro Conde, vem de um francês chamado Destutt de Tracy, né, em que ele usou o termo ideologia, na verdade, de maneira muito genérica e aberta, né, como conjunto de ideias, né, que um sujeito adota, né, um conjunto de ideias que o sujeito adota para a sua vida. Né. Isso é ideologia para Destutt de Tracy. Né. Nesse sentido, a palavra ideologia ela tem apenas uma relação genérica, né? No sentido é um conjunto de ideias, né, para Destutt de Tracy, logo no início do século XX, eu acho que é 1801, alguma coisa assim. Quem vai dar uma conotação pejorativa à ideologia, no sentido negativo, vai ser o imperador Napoleão. Né? Napoleão usará o termo ideólogo no sentido negativo, no sentido de uma espécie de intelectual destrutivo. Né? Então, ele usa ideólogo, Napoleão Bonaparte, em sentido negativo. Marx vai por aí, no mesmo caminho de Napoleão, só que Marx vai ampliar isso. Né? Marx vai se referir diretamente à palavra ideologia na obra A Ideologia Alemã, que ele escreve em parceria com Friedrich Engels em 1846, 45 para 46. Então, nesse sentido, o termo ideologia em Marx, qual é a novidade que Marx vai trazer? Diferentemente de Destutt de Tracy e de Napoleão, Marx não vai apenas dizer que a ideologia é uma coisa negativa ou que a ideologia é uma coisa positiva. Inclusive, esses termos negativo e positivo em Marx, ele usa muito pouco, é muito raro ele usar isso. Na verdade, a ideologia nem é positiva nem negativa. A ideologia, e também ela não é uma coisa que nasce na cabeça das pessoas. Marx sabia muito bem que nada nasce na cabeça das pessoas. Não existe algo que entrou na cabeça das pessoas. Né? Não é isso. O que, na verdade, existe a ideologia, ela é uma produção social a partir de determinadas condições de classe. E isso vai ser uma imensa novidade na tradição marxista. Por isso que, para Leandro Conde, Marx é um divisor de águas, antes e depois dele o termo ideologia. Porque ele é o primeiro a associar a ideologia com produção social e vinculado, né, a uma estrutura de classe. Significa dizer, a ideologia, nesse primeiro momento para Marx, ela está intimamente vinculada à produção de classe. Por isso que ele vai dizer, né, na ideologia alemã, que as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante da época. Ele vai dizer isso com todas as letras na ideologia alemã. Né? Por que ele diz isso? Porque, para Marx, a produção ideológica ela tem uma ligação direta com a situação de classe, entendeu? Então, isso é muito importante. Né? A ideologia ela não é um conjunto de ideias que eu pego em algum lugar e coloco na minha cabeça. Não é isso. Ideologia não é isso. Não é
é um conjunto de classes que eu coloco na minha cabeça, né? Sei lá, de ideias que eu pego em algum lugar e coloco na cabeça. Eu não sei se vocês sabem, mas em uma das edições, eu acho que não sei que edição exatamente mas na edição da editora Boitempo, está logo no começo da ideologia alemã, a edição completa da Boitempo, né? Porque durante muito tempo a ideologia alemã ela foi vinculada só a primeira parte dela. Aí, nessa primeira parte, há uma história que Marx conta que é muito interessante, que eu acho que é fundamental, porque Marx está se referindo, no caso da ideologia alemã, não é à toa que o nome do livro é a Ideologia Alemã, ele está se referindo aos, que ele chama de ideólogos alemães, né, que seriam aqueles filósofos idealistas, né? De um modo geral, os filósofos que são frutos do chamado idealismo alemão, que Marx os leu, né? Não só porque era alemão, mas porque Marx está na tradição deles, né? Então, Marx está se referindo aqui à filosofia alemã que vai de Leibniz a Kant, de Kant aos idealistas alemãos, a Hegel e a chamada esquerda hegeliana. Então, Marx faz um estudo, o livro, de certa forma, tanto esse livro, A Ideologia Alemã, como o outro que Engels escreverá algumas décadas depois, acho que 1 ou 2 décadas depois, chamado Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, são 2 livros em que Marx e Engels se defrontam diretamente com o pensamento alemão, que é o pensamento deles, né? Na ideologia alemã, Marx começa contando uma história que eu acho emblemática para entender, não é, o papel da ideologia. Ele conta, na verdade, é uma piada, né? É uma historinha em forma sarcástica, né? Marx vai dizer assim, que existia na Alemanha um bom homem que acreditava, quando ele se jogava dentro da água, ele não boiava, porque ele tinha a lei da gravidade dentro da cabeça. No dia que ele tirasse a lei da gravidade da cabeça, colocasse do lado, ele se jogaria na água e boiaria naturalmente, não precisava nem saber nadar, boiaria naturalmente, porque o problema era a lei da gravidade que ele tinha dentro da cabeça dele. Marx termina essa historinha fechando com uma frase antológica. Ele diz assim: este bom homem é o protótipo do filósofo alemão. Acho perfeita a frase. Porque ele, primeiro, a primeira crítica que ele faz é que a lei da gravidade não é uma coisa que existe independente da minha cabeça ou do meu cérebro. Entendeu? Então, a lei da gravidade não existe dentro do meu cérebro. A lei da gravidade independe, inclusive, do meu cérebro. A lei da gravidade, ela existe enquanto lei independente da própria condição humana. Qual é a certeza que eu tenho disso? É a certeza que o próprio Isaac Newton já tinha dado, né? Você solta qualquer objeto pesado, ele não vai subir, ele vai descer. Isso é exatamente a lei da gravidade. Ora, Marx vai dizer, os filósofos alemães se negam a perceber isso, significa dizer, aquela condição objetiva real, eles se negam a entender, se negam a obedecer essa realidade. Quer dizer, é um tipo de filosofia que trabalha fora da realidade. Ora, em última instância, é um tipo de filosofia que ela está alheia à realidade, porque ela obedece a um projeto teológico. Quer dizer, o idealismo alemão, ele não é apenas uma filosofia, não é mais uma filosofia, não. O idealismo alemão, ele é próprio dos alemães, porque o idealismo alemão é a ideologia alemã para justificar a sociedade alemã. Isso é uma tese que eu acho extraordinária, né? A gente estuda muito pouco isso em história da filosofia, né? Porque, de um modo geral, a gente lê os filósofos e esquece, muitas vezes, de contextualizar as ideias que os filósofos construíram. Eu acho sempre as aulas de filosofia moderna, as que eu tive, pelo menos, muito ruins por conta disso, porque elas são... você lê o filósofo como se o filósofo não tivesse contexto algum. Como se a filosofia dele não respondesse a nada, apenas a elaboração dele. Eu acho um erro primário. E a que classe pertencem também, né? Sim, claro. Eu acho que falta. Aristóteles pertencia a que grupo dentro daquele contexto? Para ele falar de escravidão e de mulher. Platão pertencia a que grupo para ele falar de monarca? Então acho que falta para a gente clarear as ideias. E nesse sentido, Marx, o que ele diz para a ideologia alemã, obviamente, serve para outras situações. Como você falou, serve para outras situações mesmo. Porque, veja, Marx vai se restringir ao pensamento alemão, mas isso que Carlos colocou sobre Aristóteles é perfeito para isso, inclusive, quando ele vai tratar da escravidão. Agora, todos os filósofos, né? Marx faz uma pequena observação sobre a Idade Média, né? Ele vai dizer por que na Idade Média a religião sobressaía. Marx vai dizer por que na Idade Média a ideologia da Idade Média era religiosa. Então, nesse sentido, os teólogos sobressaíram, né?
Eu acho extraordinária a explicação. Eu sou muito simpático a esse livro me ajudou muito. A ideologia alemã me ajudou muito. Eu li, inclusive, em grupo, né? Li uma vez só e li em grupo com outras pessoas. Logo quando saiu essa edição completa, que aí não tinha, né? Tá. Ora, aí você pode dizer, mas a gente ainda não chegou no tema do capítulo de Gottai. Não, já estamos no tema. Porque Gottai, ele faz esse pequeno roteiro, né? Da ideologia um pouco relativa à teologia. Então, veja bem, já vá pensando comigo o seguinte, quando a fé religiosa será ideológica, entendeu? Vá pensando comigo, porque essa é a grande questão do capítulo. Né? Quando a fé religiosa cristã, ela é ideológica. Então, vejam, nesse sentido, o Samuel Silva Gottai, não é? Ele entende o seguinte, que o marxismo, obviamente, o marxismo que era muito, eu diria, o marxismo que sobressaía, né, ali por volta, entre os anos 60 e 80, né, principalmente o stalinismo e a filosofia de Althusser. Né? Tanto o stalinismo como a filosofia de Althusser partiam do seguinte pressuposto, de que a religião é ideologia e ela tende a desaparecer. Porque à medida em que eu faço desaparecer as razões que fizeram surgir a ideologia ela deixa de surgir. É como se a ideologia ela fosse uma espécie de cortina de fumaça, né? Ela é criada, ela não é criadora. Né? Então, assim, numa sociedade que não precisa, né, da entre a ilusão religiosa para viver, essa ilusão religiosa ela deixa de desaparecer. Isso quer dizer, se a religião é sinônimo de ilusão, inevitavelmente a religião é ideologia. Então, para essa tradição stalinista e também para Althusser, a religião tende a desaparecer numa outra forma societária que não seja a que necessita dela, no caso, o capitalismo. Ora, para Samuel Silva Gottai e para a teologia da libertação, eles não vão concordar com isso. Eles não vão. Primeiro, eles sabem que não é todo marxismo que pensa assim, né? Por isso que eu citei aqui o stalinismo e citei aqui Althusser. Né? Então, não é toda a tradição marxista que pensa assim. E segundo, algumas explicações merecem aquilo. Então, veja, qual é o equívoco dessa afirmação categórica? Né? Que muitos marxistas ainda hoje acreditam nela. Paciência, vira quase uma crença. É que, veja bem, se o que Marx está querendo fazer é ciência, como diz Althusser, né? Althusser chama de ciência mesmo, né? Essa obra de Marx. Se Marx está falando de ciência não pode trabalhar com futurologia. Veja, por mais que eu tenha no presente um argumento lógico, a lógica não define o futuro. Né? Agora, o que é mais grave não é que a lógica não define o futuro, é que Marx é um pensador dialético. Aí, assim, o stalinismo destitui a dialética de Marx, como vai fazer Althusser. Ao dizer que Marx é um cientista, Althusser destitui de Marx a dialética, quer dizer, destitui um pensamento que trabalha com as contradições históricas, né? Como vai fazer Leandro Conde, como vai fazer outros intelectuais marxistas. Então, veja, o marxismo ele não entende a história como uma reta euclidiana. Se a história fosse uma reta euclidiana, que vai de um ponto a outro sem nenhum desvio, isso é uma reta euclidiana. Se a história fosse essa tábula rasa, né, de fato, eu poderia prever. Só que não há possibilidade de prever na história. O máximo que você trabalha são com tendências. Então, assim, eles poderiam até dizer, a depender de uma sociedade comunista, a religião poderia desaparecer. Agora, garantir, logicamente, que a religião vai desaparecer numa sociedade comunista, isso não tem base científica nenhuma. Significa dizer, ciência não é futurologia. Isso eu já tive um debate com alguns colegas marxistas, que eu digo, ó, o limite do argumento de vocês não é que não faça sentido hoje. Quando o cara me diz, mas Silas Malafaia é um ideólogo da burguesia e tal, eu posso até concordar com isso. Eu não tenho nenhuma simpatia por Silas Malafaia, então eu não vou brigar por Silas Malafaia. Ou se alguém me disser que R.R. Soares, pedindo dinheiro, faz daquele protestantismo dele ideológico. Tudo bem, é verdade, eu concordo. Ou, por exemplo, o que faz esse padre Paulo Ricardo ou essa galera da direita católica. Agora, veja bem,
eu não posso tomar isso como objeto de futurologia. Eu não posso dizer que, porque eu vejo Silas Malafaia desse jeito, consequentemente, todo protestantismo vai ter o mesmo destino. Isso é errado. Por uma razão óbvia, que não se quer perceber. Não é nem lógica. É uma razão óbvia, né? Eu não posso tomar o indivíduo pela instituição. Isso nós aprendemos com o próprio Marx. Né? Isso nós aprendemos com o velho Marx. Você não pode tomar o indivíduo pela instituição. Então, assim, não são os indivíduos que fazem as instituições. Mesmo que esses indivíduos se destaquem. Mas são as instituições que, de certa forma, elas estão vinculadas ao indivíduo. Né? Então, é claro que tem indivíduos que sobressaem na história. Por exemplo, Napoleão Bonaparte é um. Mas eu não explico a Europa unicamente por Napoleão Bonaparte. Assim como eu não explico a igreja unicamente pelo Papa. Porque, veja bem, existe dinâmicas nas instituições que faz com que as instituições elas não sejam apreendidas, logicamente, de maneira imediata. Né? Então, primeira coisa, ciência não pode ser futurologia. Puta merda, é muito interessante. Eu gosto muito de ler Althusser. Eu acho Althusser muito inteligente, eu aprendi muito com ele. Mas tem horas que Althusser irrita, porque ele quer ser tão lógico, ele quer, na verdade, fugir de coisas como ideologia, alienação, e ele quer distinguir ideologia de ciência. Então, onde há ciência não há ideologia, se torna insuportável, no seguinte sentido: parece que tudo acontece enquanto a elaboração teórica. O que me irrita em Althusser é que ele quer ser mais marxista do que Marx, porque tem hora que irrita. O cara quer ser mais marxista do que Marx, assim. Tipo, ele parece que é o escriba de Marx, ele quer, assim, nem Marx percebeu a verdade do que ele escreveu. Tem hora que irrita isso. Porque Althusser vira uma espécie de fundamentalista do marxismo. Dizer isso aqui, tudo bem, mas disser perto dos althuserianos, eles vão pular no pescoço, realmente. Mas, assim, eles viram uma espécie de fundamentalista, que eles querem pegar a letra de Marx e tal. Então, por exemplo, o jovem Marx, ideólogo, que trabalha com alienação, com religião, está superado. Depois que Marx começa a trabalhar na introdução à crise da economia política, no Capital, ele supera tudo isso. Ai, meu Deus, que discurso evolucionista. Isso não ajuda no marxismo. Né? Nesse sentido, é difícil concordar com isso. Por uma série de razões que eu não vou entrar aqui, porque a aula não é sobre Althusser, né? A aula não é sobre Althusser. Agora, veja bem, essa concepção de ciência de Althusser para distinguir da ideologia, ela acabou entrando no marxismo. Né? E quando você aplica ela à religião, é fácil, porque, por essa lógica, obviamente, a religião ela vai desaparecer. Porque a ciência está dizendo, né? Só que ciência não é futurologia. Né? Ciência não é futurologia. Agora, tem uma segunda coisa que eu acho também tão importante quanto essa, que o Gotay volta, e de um modo geral é o argumento também dos teólogos. Né? É que, veja bem, a religião ela não será extinta por decreto. Né? Veja, você não extingue aquilo que foi construído socialmente, aquilo que foi construído historicamente, só desaparecerá historicamente. Não desaparecerá por decreto. Né? E onde foi tentado isso foi um desastre. Né? Foi um desastre. Né? Vou dar um exemplo. Né? O ateísmo de Estado. Lênin, inicialmente, pensava nisso. Depois Lênin percebeu, e Lênin é uma figura muito inteligente, eu sempre fui fã de Lênin, sempre, e serei. Né? Acho um dos maiores estadistas e pensadores do marxismo do século XX. Né? Lênin, normalmente, ele acreditava nisso. Né? Só que ele começou a perceber que não era tão simples assim. Era fácil ele elaborar um decreto. O problema era elaborar um decreto para que, de fato, esse decreto ele acabará não sendo cumprido, porque a religião ela não é apenas uma formalidade. Lênin percebeu isso. Né? Há tempo, ainda bem que ele percebeu há tempo. Stalin não, mas ele percebeu há tempo. A religião não é apenas uma formalidade. O sujeito não adquire um vínculo religioso apenas por uma questão formal, entendeu? Ora, nesse sentido, um decreto não resolve. Né? Por quê? Porque a religião ela não é apenas uma lei de uma jurisprudência, né? Que eu proíbo ou permito. Tal. Não se trata disso. Por quê? Porque a religião é uma instituição social. Agora, claro que isso não impede, aí você é mais ou menos, mas a religião é ideologia também. Também. Esse não é o problema. Também é. Tá, né? O que eu não posso é reduzi-la a isso. Né? O Gotay vai até mais longe, né? Baseado em Juan Luís II, em Uguasma, tal, ele vai separar fé de religião. Fé e religião. Então, ele vai, inclusive, mostrar que não necessariamente a fé é ideológica, a religião pode ser. Não só pode ser, a religião geralmente é. A religião geralmente é ideológica. Então, primeiro, então a religião, ela Por quê, Romero?
A religião será ideológica porque ela está dentro da sociedade de classes, né? E como as demais instituições sociais, ela servirá à burguesia. Então, é por isso que ela vai ser ideológica. No caso moderno, sim. Não é? A ideia mais geral seria, ela sempre servirá às classes dominantes, né? Então, as classes dominantes do Egito, da Grécia, entendeu? No caso, na modernidade, sim, a burguesia, que é a classe, né, dominante de plantão. Entende? Veja, é cômodo, eu não tenho dúvida. Aí fazendo uma reflexão para além de Gottai, isso não está em Gottai. Mas veja, lendo, porque eu já li muito sobre religião de outras formas também. E não necessariamente marxista, porque fica evidente aqui, não só os marxistas estudaram religião, né? Muitas outras pessoas também estudaram, fenomenólogos, historiadores e tal, não necessariamente marxistas. Né? A religião, ela, de fato, ela, historicamente, ela tem vínculos com o poder. Né? Isso é histórico, né? Mesmo religiões não necessariamente ocidentais. Né? Por exemplo, religiões que trabalham com a dimensão da ancestralidade, religiões indígenas, por exemplo. Existe um vínculo muito grande do pajé com o poder, tá certo? Então, assim, essa ligação da religião com o poder é uma coisa muito forte. Por quê? Por conta do domínio do sagrado que determinados sujeitos têm. Então, isso é uma coisa que Marx não estudou assim. Né? Isso a gente estudando antropologia para além disso. Porque Marx não estava preocupado com isso. O interesse de Marx era muito mais político, não era fazer uma história correta de todas as religiões do mundo. Marx não era miceliado, ele não tinha esse projeto. Agora, a religião, ela tem esse vínculo histórico com o poder. É um vínculo histórico. Né? Agora, veja bem, às vezes, isso acontece várias vezes, né? A religião do indivíduo tem vínculo com o poder, mas os indivíduos não têm. Os indivíduos vão ao contrário. Vou dar um exemplo comum, mas poderia ter outros. Né? O caso de Francisco de Assis, né? no século XIII. Veja, o caso de Francisco de Assis. Né? O catolicismo ia para um lado, Francisco de Assis foi para o outro. Né? Isso acontece muito com várias religiões. Né? O budismo, a história mais antiga do budismo vai por aí, exatamente. A figura de Siddhartha Gautama, de Siddhartha, né? Vai exatamente ao contrário daquilo que é instituído, né? No budismo indiano. Então, assim, isso não é por quê? Porque a instituição religiosa, né, ela é sempre ideológica. Né? Agora, aquilo que os sujeitos acreditam nem sempre segue essa tradição ideológica. Isso, para mim, é tão importante, porque isso entende essa dialética da história. Né? Para a gente não fazer tábula rasa. Então, se o Papa todo mundo se o pastor todo mundo não é bem assim. Nunca foi, inclusive. Então, eu acho que, nesse sentido, a tradição stalinista e althusseriana, ela erra, né? Quando ela faz uma leitura definindo o desaparecimento da religião a partir da ciência. E terceiro, veja, eu não sei se vocês estão acompanhando, né, o ritmo aqui. Né? O ritmo aqui primeiro, a ciência não pode trabalhar com futurologia. Segundo, a religião não pode ser extinta por decreto. E terceiro, né, a religião não tem uma única função na história. Isso é o que está mais perto da teologia da libertação. Aqui está mais perto da teologia da libertação. A religião ela não tem uma única função na história. Né? Aí entra, aí eu acho que Gottai faz uma ligação perfeita. Eu acho que, nesse sentido, o argumento de Gottai, ele é lógico e político. Eu acho muito bom esse capítulo nesse sentido. Né? Porque aí ele prepara para um debate, eu diria, mais interno, né, ao cristianismo, que é onde vai entrar o tema da fé. Então, veja, a religião ela não tem uma única função na história. Né? Significa dizer, a religião não tem como função unicamente servir às classes dominantes. Se isso aconteceu na história, e acontece, não necessariamente isso é o que define a religião. Eu acho isso uma tese muito poderosa e extraordinária, né, nesse sentido. E aí, o que é que faz o Gottai? Né? A partir de Hugo Asa, a partir dessa tradição, ele distingue fé de ideologia. Pô, eu acho massa isso. Ele distingue fé de ideologia. Né? Então, assim, por exemplo, o que seria ideológico na praxis de Jesus? Né? Essa é uma pergunta importante de Samuel Silva Gottai. Não é? Porque, de fato, se você entende, a partir do que nós temos dos 4 evangelhos, né,
o comportamento ideológico estava exatamente no Sinédrio, estava exatamente nas tradições judaicas. Sabe? Como Jesus não se identifica com nenhuma daquelas tradições, então, nesse sentido, Jesus alimenta um tipo de fé que escapa ao modelo ideológico da época. Essa tese deles eu acho muito interessante, né? Porque, como é que você sabe disso? Não, o que eu sei, obviamente, eu estou me baseando nos evangelhos, que é o que se baseia qualquer teólogo, né? Então, assim, veja, vamos pegar a coisa com alguma objetividade, né? Em termos dos evangelhos, tal. Veja, tanto nas parábolas como em alguns ensinamentos de Jesus, isso aparece de maneira bem visível, né? Por exemplo, os fariseus vieram reclamar a Jesus que os seus discípulos estavam, no dia de sábado, quebrando espiga para comer. Havia um decreto que isso já vinha milenarmente, né? E o sábado é exatamente o dia que Deus terminou a criação, consequentemente descansou, e ele descansou para dar exemplo, né? Para dar exemplo à humanidade. Então, o que é que o judeu fez? Sacralizou o sábado. Veja bem, vou ser sincero, minha gente, eu não acho errado isso. Sacralizou o sábado, né? Isso fez parte da história. Eu diria que essa sacralização do sábado, ela começa, basicamente, ela está instituída no Deuteronômio, né? Então, no Deuteronômio e, obviamente, nas tábuas da lei de Moisés. Então, Moisés era muito respeitado, etc., então ficou decretado. Então, no sábado não pode fazer nada. Não se trabalha no sábado. Por quê? Não se trabalha para ficar coçando o saco com os pés para a parede, não. Não se trabalha porque você vai cumprir as funções do templo. Não se trabalha para cumprir... Veja, do ponto de vista religioso, está correto, não há o que dizer. Né? Está correto. Você guarda o sábado, a palavra é essa mesmo, né? Você guarda o sábado, porque guardar o sábado não é colocar o sábado no bolso. Não é colocar o sábado no bolso, é guardar o sábado sem dizer. Você vai, de certa forma, tomar o sábado como sua liberdade para cumprir os rituais no templo e tal. Então, obviamente, era correto guardar o sábado. Os discípulos estavam descumprindo isso. Ora, se Jesus dissesse, eles estão certos, era um problema. Se Jesus dissesse, eles estão errados, não podia dizer porque eles estavam quebrando mesmo, né? Então, assim, Jesus não podia responder binariamente, né, ao fariseu. O que é que Jesus faz? Primeiro, faz uma pergunta a ele, o que é certo fazer no sábado, o bem ou mal? Obviamente o bem, né, em qualquer momento. Então, pronto, comer. É bem ou mal. Então, veja, nesse sentido, a tese de Gotay, que é a mesma de Juan Luís II, daqui a pouco eu chego nele, porque, para mim, quem melhor entendeu isso, Gotay cita ele, é Juan Luís II, o grande Juan Luís II, que eu acho um dos maiores teólogos da teologia da libertação, o maior teólogo da igreja, independente da teologia da libertação, um teólogo imenso. Aprendi muito com ele, sou muito ligado a Juan Luís II. Juan Luís II vai dizer, com todas as letras, que, na verdade, o que Jesus faz é desconstruir a ideologia. Isso é uma tese muito poderosa. Né? Veja, Jesus não é ideológico, porque ele desconstrói a ideologia. Isso vai acontecer em vários momentos, vários momentos. Isso vai estar em parábola, isso vai estar em exortações, isso vai estar em pregação, isso vai estar em diálogo, tal, entendeu? Por quê? Por exemplo, o Juan Luís II analisa os milagres. Né? O Juan Luís II diz uma coisa que, se você vai para os evangelhos, é bem perceptível se você vai para os evangelhos isso, né? Veja que coisa interessante. Você vai para os evangelhos, tem uma coisa que eu acho muito bonita, os milagres, né? Porque, de um modo geral, nós tomamos o milagre como uma coisa sobrenatural, aquela coisa do fantástico, né? Ora, se você observar, todos os milagres de Jesus, eles são feitos para restituir o sujeito à vida social. Então, não são milagres no sentido sobrenatural, fora do natural, né? Jesus cura a mão do cara para ele viver socialmente. Jesus não dá outra mão a ele, né? Não cria outra mão, não traz outra mão, né? Tudo que Jesus faz é para restituir a figura à vida social. Por exemplo, Jesus cura aquela menina que a mãe pede, que ela tinha uma espécie de sangramento direto. Ela tinha uma menstruação que era constante. Você veja, aquela menina, uma moça com menstruação, de um modo geral, ela fica fora da cidade. Então, se uma pessoa tem uma menstruação e não para, ela está fora da cidade sempre.
Então, quer dizer, é uma pessoa marginalizada. Então, os milagres de Jesus eram para restituir as pessoas da marginalização. Então, por exemplo, poderia ser no sábado, poderia ser no domingo, poderia ser qualquer dia. Porque o importante é você tirar o sujeito da marginalidade. Pouco importa se é no sábado, se é no domingo, se é na segunda. Existe algo que é maior do que a formalidade. Veja, isso é, minha gente, uma postura não ideológica, você entendeu? Isso eu acho fundamental. Eu sou muito ligado, né, à leitura de João Luís II, que vai para além do próprio Gotay. Gotay explora muito pouco João Luís II, é uma pena. Não é? Ele explora mais o Aslan, mas, na verdade, ambos chegam no mesmo lugar. Então, o que eu estou dizendo aqui, aí eu vou dizer uma coisa muito perigosa, mas é importante que saibamos. Jesus não tinha uma religião, Jesus tinha uma fé. Entenderam a diferença? Esse é o argumento fundamental. Jesus não tinha uma religião, ele tinha uma fé. Né? Porque se ele tiver, quem tinha uma religião era o judeu. Né? Veja, Jesus nunca deixou de ser judeu também, né? Porque tem gente que diz, uma vez eu estava dizendo isso e alguém disse, Romero, cuidado para não cair no antissemitismo. Correto, tem razão. O alerta que a pessoa me fez é correto. Do jeito que se eu for entrar por aí, eu vou cair no antissemitismo. Né? O judeu não presta, que é o discurso que a igreja construiu na Idade Média. Eu estou fora disso. Né? O antissemitismo é tão ideológico como qualquer outro desgraça. Então, assim, não. O que Jesus fez não foi antissemita. Não tinha sentido Jesus ser antissemita, né? Porque ele era judeu. É como alguém disse, falar de machismo reverso, racismo reverso. Não tem sentido isso. Jesus era judeu. Então, a questão de Jesus não era antissemitismo, não era contra o judaísmo. Jesus não aceitava as formalidades judaicas, porque elas eram todas ideológicas e elas prejudicavam. Veja, o problema de uma formalidade ideológica não é em si ela ser isso, é que ela sempre prejudica alguém. Sempre prejudica alguém. E, de um modo geral, os mais pobres. Sempre prejudica. Né? Veja bem, a ideologia da pureza do judaísmo era sempre para prejudicar os pobres. Porque, de um modo geral, eram os pobres que não podiam cumprir esses rituais. Então, veja, o cara não pode cumprir o ritual por razões econômicas e ele é punido porque não pode. Cara, isso é terrível. É isso que é ideológico. Veja, por razões de pobreza, o sujeito não consegue cumprir o ritual de pureza judaica. Ao não cumprir o ritual de pureza judaica por ser pobre, ele é punido. Veja, é isso que Jesus percebia como contradição no argumento farisaico, por exemplo. Eu vou citar os fariseus aqui, porque eles eram preferidos de Jesus. Eles eram os preferidos, mas não só eram só os fariseus. Os saduceus também eram tão ruins quanto... Eu acho até que piores. Eu acho os saduceus piores do que os fariseus, porque os saduceus, de modo geral, eram de uma classe alta, né? E enquanto que os fariseus, não sei se vocês sabem, eles eram populares. Eles eram os ideólogos das camadas populares. Desgraça, né? Era o que a gente chamaria hoje. Eu vou dizer uma brincadeira aqui, não é sério, é uma brincadeira. Eles eram os pobres de direito. Eles eram os pobres de direito. Porque os fariseus, a gente tem que estudar com calma eles, né? Eu estou dizendo isso porque eu estudei uma figura que eu amo, admiro demais, que é um teólogo e biblista alemão chamado Joaquim Jeremias. Para mim, esse cara foi a figura que eu vi mais entender de Novo Testamento. Esse homem tem um livro que é uma preciosidade, chamado Jerusalém do Tempo de Jesus, 800 páginas. O cara escreveu 800 páginas, era um tarado. Esse é o verdadeiro tarado, porque o cara, por anos e anos, e fez um livro que é considerado um clássico, né? Joaquim Jeremias, guarda esse nome. Agora, para ler esse livro, só se você estiver preso, porque é um livro imenso, mas muito bom. Eu li na minha época de teologia e guardo com muito carinho. E ele fez um estudo muito minucioso sobre os fariseus. E, inclusive, ele mudou a minha visão dos fariseus, porque, de modo geral, a gente odeia os fariseus, né? Porque a gente toma a leitura dos evangelhos muito imediata. Mas os fariseus, eles eram muito importantes. Né? O nome do livro é Jerusalém no Tempo de Jesus. Joaquim Jeremias, editora, acho que é Paulinas, porque não tinha Paulo na época, é Paulinas. Jerusalém no Tempo de Jesus. Joaquim Jeremias, editora Paulinas. Esse livro, ele é em alemão, ele deve ser do final dos anos 70. Não é? Em português, ele foi traduzido, acho, nos anos 80. Eu acho. Joaquim Jeremias, era um luterano, né? Esse muito estudioso, muito sério, muito sério. Admiráveis, cara. Eu acho que você entende muita coisa. Inclusive, ele faz um estudo que é quase um beco sem saída, que é assim, ele faz um estudo para encontrar qual, de fato, é uma palavra confiável, porque, como tudo foi atribuído a Jesus, ele vai buscar
a palavra-chave que só Jesus poderia dizer, ele encontra. Em todo o evangelho só tem uma palavra que Jesus disse, o resto foram atribuições a ele. Aí ele descobre que tem uma palavra que só Jesus poderia dizer. Né? Ninguém, nenhum judeu poderia dizer. É muito interessante a pesquisa que ele faz, porque, no fundo, é uma pesquisa filológica, é uma pesquisa literária, filológica e histórica. Né? Jerusalém do tempo de Jesus, Joaquim Jeremias, é isso aí. Aí eu não vou entrar, não, porque senão a gente não sai daqui, né? E eu acho um livro fascinante. Qualquer dia a gente pode fazer uma live só sobre esse livro, Carlos, porque é tão bom esse livro. E acho muito importante, inclusive. O livro está esquecido hoje. Nem no seminário se lê mais. Né? Eu acho que não se lê no seminário, não lê. Parece que não se lê mais, sei lá o que é que esse padre lê hoje. Eu confesso que não sei mais, não. Deve ler Autoajuda e Paulo Ricardo. Etc. Ora, tem seminarista aqui no grupo, mas até falava, Romero. Deve estar lendo Paulo Ricardo. Tem seminarista, cadê o meu seminarista favorito? Ali, ó, Juan de Oliveira. Se manifeste, Juan. Será que está lendo? Será que ele está lendo Paulo Ricardo ou vendo as aulas do Centro Dom Bosco? Ou as aulas de Carlos Nogueira? Nossa, tragédia. Que tragédia ambulante na igreja. Então, nesse sentido, veja, a fala de Jesus, eu acho muito importante, porque a tese de João Luís II é que Jesus, na verdade, ele faz um discurso contra-ideológico. Né? Então, ao separar fé propriamente de religião, né? Então, Jesus tinha algo genuíno que o motivava a agir. Né? E isso é fé. Né? Ideologia é quando o templo define algo contra a própria condição humana. Né? Então, quando você diz que mulher não pode, que homem não pode, que pobre não pode, isso é ideológico, na verdade. Isso é ideológico. Né? E se você olha com cuidado, se você lê os evangelhos com outra chave, né, você vai perceber que Jesus, de fato, ele está, como diz Carlos Mestre, na contramão mesmo. Na contramão daquela Palestina do século I. Olha, em vários momentos, e nos 3 sinóticos, e mesmo no quarto evangelho. Tanto no quarto evangelho como nos 3 sinóticos. Você vai encontrar isso. Né? Ora, nesse sentido, aí você vai me perguntar, Romero, mais uma vez vocês podem perguntar isso. O que é que tem a ver com esse capítulo? Vocês não estão entendendo, eu estou no núcleo do capítulo. Porque eu não sei se todos leram o capítulo aqui, o capítulo 7. Estou no núcleo dele. Porque o Gotay, ele, de certa forma, desconstrói, a partir desses teólogos, a crítica marxista da religião para a crítica marxista da religião a partir do termo ideologia. Né? Toda religião é ideológica. Ele pega Jesus como referência para mostrar que Jesus não foi ideólogo, mas ele foi contra-ideológico, no sentido marxista, inclusive. Né? Porque, veja bem, se você diz que Jesus foi ideólogo, você tem que dizer que Marx também foi. Né? Porque, nesse sentido, por que Marx não foi ideólogo no sentido? Porque a obra de Marx ela é toda contra a classe dominante. Essa é a diferença. Né? A obra de Marx ela é contra. Eu não sei encontrar em PDF, se encontrar em PDF é ótimo. É imenso esse livro. Eu não sabia que ele tinha em PDF. Se tiver, é ótimo. Se tiver em PDF, é ótimo. Então, nesse sentido, a fé ela não é ideológica nesses termos. Tá? Por quê? Porque a praxis de Jesus, veja, eu vou usar a palavra de João Luís II, que é a mesma de João Sobrinho. A praxis de Jesus é a prova de que a religião ela pode ser ideológica, mas a praxis de Jesus é contra-ideológica. Significa dizer, Jesus, ao optar pelos pobres, ele se coloca contra o sistema, entende? Cara, isso é uma tese da porra. Diga aí, cara. Romero, eu acho que um filtro bom para a gente entender se é ideológico ou é contra-ideológico é justamente do lado de quem você está na luta de classes, né? Jesus, a leitura que nós fazemos hoje de Jesus nas nossas igrejas é que ele veio pensando em todo mundo, é que ele veio preocupado com todo mundo de forma neutra na luta de classes. Mas Jesus nunca foi neutro na luta de classes. Ele sempre se colocou. Quem tá lascado aqui tá comigo. Quem tá lascado aqui é igual a mim. Você que está favorecido na luta de classes, ou você se adequa, ou você não me serve, ou você não vai no mesmo rolê que eu vou fazer. Então ele se coloca o tempo inteiro na luta de classes. Ele não, diferente do que a gente fala nas nossas igrejas hoje, ele não é omisso a isso. Olha, Carlos. Então significa dizer o seguinte: o que é que aconteceu com Jesus? Ele foi instrumentalizado ideologicamente. Entende agora?
É isso que João Luís II tem razão. Veja, o danado é que João Luís II é padre, né? Eu acho isso muito bom. O João Luís II, ele tinha um projeto, só um parênteses aqui, ele tinha um projeto chamado, eu estou até com um dos volumes aqui, que é Teologia para Leigo Adulto. Teologia para Leigo Adulto. O que é o leigo adulto? É o leigo adulto que compreende isso, que não perde sua fé por conta disso, né? Tipo, se alguém disser, mas Jesus não disse nada, disseram por ele, tal, ninguém perde a fé por conta disso. É um projeto que ele chamava Teologia para Leigo Adulto. Não é aquele leigo que vai apenas à missa e pronto. Era um projeto de formação que tinha Luís II para formar, de fato, católicos, né? De fato, né? É isso que é o projeto de João Luís II. É irônico, isso é ironia. Há uns 2 meses atrás, eu passei por uma sala de aula que estavam falando de Jesus, porque Jesus tem. A sala é bem eclética, tem gente da Universal, católico, ateu, um monte de gente. Aí falando de Jesus, eu falei, gente, mas falando sério com vocês aqui, por um certo sentido, Jesus não foi um grande criminoso, não? Professor, que absurdo, quando você está falando que Jesus é criminoso. Eu falei, prenderam o cara e mataram o cara com a pena capital naquele contexto, porque era o que prendia ladrão, bandido, os criminosos, pô. Ele era o quê? Aí vamos olhar aqui, aí falei do sábado, como você falou, você deu alguns exemplos assim, e como ele provocou as pessoas. Mas a gente, e aí, só também para ver como é que ia ser retorno da turma, e a galera falando muito do tipo, não, Jesus nunca, eu falei por um rapaz, Jesus chorou, Jesus teve raiva, Jesus bateu em gente no templo, não, Jesus nunca fez isso não. Você leu a Bíblia? Não, não li não, mas na igreja ninguém nunca falou disso, ele nunca fez isso não. Jesus nunca teve medo, Jesus nunca chorou, Jesus nunca sofreu, tirando da cruz, ele teve uma vida perfeita. Eu falei, velho, que Bíblia é essa que você tá lendo, pô? Então é para essa instrumentalização que você está apontando justamente. Veja, o Evangelho de Marcos, Carlos, já diz que Jesus era um arruaceiro, está lá. Ele foi preso por um arruaceiro, está lá no Evangelho. O próprio Evangelho de Marcos, que é o mais antigo, inclusive, é o mais próximo do aramaico. Jesus foi nesse sentido. O João Luís II tem um livro que é A Vida... Ai, meu Deus, é um título quilométrico. É A Vida Escondida e Recuperada de Jesus de Nazaré, eu acho que é isso. Cara, esse livro é muito interessante. Muito. É o único livro de João Luís II especificamente sobre Jesus, psicologia. Né? A vida, eu acho que é a vida... Ai, toda vez eu confundo, porque são duas palavras. É a vida escondida e recuperada de Jesus de Nazaré, uma coisa assim. É um livro antigo também, da editora... Esse eu acho que é da Paulo. E ele vai também por aí, né? Porque o problema é esse, né? Você lê, diz João Luís II. Você lê os evangelhos já com as lentes da religião. Significa dizer, de um modo geral, os evangelhos são instrumentalizados ideologicamente. Isso é muito interessante. Os evangelhos são instrumentalizados ideologicamente. Jesus sendo instrumentalizado ideologicamente, você chega em coisas que são verdadeiras bizarrices. Vou dar um exemplo de uma bizarrice católica. Festa de Cristo Rei. É isso aí. A história perdida e recuperada de Jesus de Nazaré. Esse livro é fundamental. Esse livro é sobre os evangelhos e as cartas de Paulo. Né? É sobre Paulo e os evangelhos. Uma bizarrice é a festa de Cristo Rei. Veja, que absurdo. Porque a única vez que Jesus foi reconhecido como rei foi de maneira debochada pelo soldado romano que colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Agora tu és o rei dos judeus. Então, assim, na verdade, é uma bizarrice essa coisa de Cristo Rei. Ora, essa festa, na verdade, é uma festa que, na verdade, foi criada por Pio XI. Veja, uma festa criada por Pio XI, dos anos 20. Né? Virou Ora, porque não há nada mais anti-Jesus do que a ideia do reinado deste mundo. Então, festa de Cristo Rei é uma festa nitidamente ideológica. Isso sim é ideológico. Então, eu poderia multiplicar aqui os eventos. Multiplicar a partir dos evangelhos, não é? E mesmo se eu avançasse mais nas cartas do apóstolo Paulo. Mas eu não vou fazer isso não, porque senão seria desnecessário. Né? Mas a praxe de Jesus de Nazaré, de modo geral, ela, na verdade, ela é contra-ideológica. Ora, nesse sentido, a raiz da teologia da libertação é essa prática. Isso não significa dizer que a teologia da libertação não use o marxismo. Depois, no final, eu vou falar dessa coisa do uso do marxismo. Mas aqui, a questão central não é o marxismo. Aqui, a questão central não é o marxismo. Então, assim, o contra-ideológico da posição de Jesus faz com que a fé seja aquilo que é o fundamento da teologia da libertação. Então, uma fé
Por que a fé de Jesus não é ideológica, né? No sentido marxista? Porque, primeiro, ela é uma fé encarnada na história. Quer dizer, não há uma pretensão na prática de Jesus de alienar ninguém. Há um desejo de desalienar as pessoas. Desalienar é o contrário. E, além disso, ele não quer conservar as estruturas sociais que ele encontrou, ele quer subverter essas estruturas. Inclusive, principalmente as religiosas. Né? As religiosas da religião dele. Eu sempre trato Jesus. Jesus não foi cristão. Né? Jesus nunca deixou de ser judeu. Né? Ele foi circuncidado, foi apresentado ao templo, foi circuncidado, etc. Então, assim, Jesus era judeu. Né? Porque a gente às vezes esquece desse detalhe. Né? Jesus não era cristão. Ele foi tornado, né? Então, veja, ao assumir essa condição histórica, né, ele assume essa condição humana, principalmente naquilo que ela estava mais prejudicada, mais empobrecida, mais marginalizada. Né? É impressionante, veja, se a gente levar a sério mesmo os evangelhos, há uma coisa muito forte na tradição dos marginalizados. Né? Uma vez, eu tenho essa Bíblia velha, antiga, aquelas Bíblias, acho que era Paulina, aquela capa azul, aquelas Bíblias grandes. Eu tinha uma dessas Bíblias. Né? Aí eu inventei de riscar, como um padre tinha sugerido, riscar. Eu peguei os 4 evangelhos e comecei a riscar de caneta preta. Quando aparecia a palavra pobre, eu riscava, tá? Quando aparecia a palavra aleijado, eu riscava. Quando aparecia a palavra mulher, eu riscava. Eu fui riscando tudo que é marginalizado. Aí, depois que eu risquei tudo, eu voltei a ler os evangelhos. Você faça esse teste. Não fica nada. Não fica nada. O que fica é fariseu, saduceu, não sei o quê. Fica nada, nada, nada. É uma coisa empiricamente óbvia. Assim. Você está riscando, eu risquei. Uma Bíblia que não serve para nada, só para enfeitar. Né? Eu tinha uma Bíblia velha. Aí eu comecei a riscar, só nos evangelhos. Risquei. Os 4 evangelhos. Eu saí riscando. Toda vez que aparecem as palavras, eu vou riscando. Riscando de preto, né? Para ela ficar apagada. Né? Com a cadeira preta. Aí, depois que você apaga tudo, risca tudo isso, né? Essas palavras, você volta a ler. Você não fica nada. Fica nada, cara. Impressionante o negócio. Porque é o seguinte, o princípio da encarnação, ele foi fundamental, até no sentido simbólico. A ideia de Jesus nascer numa manjedoura foi simbólica, é proposital. Proposital, né? Muito proposital isso. Né? Ele não ter lugar para nascer, ele ser escorraçado. Todo aquele procedimento que o Evangelho de Mateus fala, né? Que é o único que fala, né, do nascimento e tal, e da infância de Jesus. Então, nesse sentido, a fé encarnada, ela, de certa forma, ela se contrapõe, né? Ela se contrapõe à ideologia. Segundo, toda fé ela tem uma dimensão histórica. Veja, eu estou falando que aqui não é só religião. Toda fé, ela tem uma dimensão histórica. Né? Significa dizer, e contrário a isso, é ser ideológico. Então, o ideológico, ele reside, no sentido marxista, quando eu não assumo essa condição de que toda fé é histórica. E para mim, esse é o maior erro da extrema-direita católica e protestante. Né? Porque eles são fundamentalistas. Eles querem manter um passado que não existe mais. Esse é o primeiro erro. Porque, veja bem, toda fé é histórica. Se a fé não fosse histórica, de fato, eu podia estar me vestindo igualzinho a Jesus na Palestina no século I. Nós deveríamos estar comendo igualzinho a Jesus na Palestina no século I. Eu nem lembro qual era o hábito alimentar judaico, mas tenho certeza que não era o nosso. Né? Então, assim, veja, toda fé ela é absolutamente histórica. Significa dizer, Roberto, por que você diz isso? Qual a prova que você tem disso? A prova que eu tenho disso é que o cristianismo tem uma maneira muito particular de ser. Veja, não foi o humano que quis ser Deus, foi o Deus que quis ser humano. Né? Quem quis encarnar-se na história foi a divindade. Então, significa dizer, se a minha fé está ancorada em Jesus de Nazaré, eu acredito nele porque ele encarnou-se na história como pessoa. Essa é a tese católica fundamental. Né? Isso é quase um dogma, isso está no credo. Né? Então, assim, é essa figura que encarnou-se na história que eu acredito. Sempre dizer, toda fé ela é uma fé histórica. Terceiro, a crítica
a crítica que Jesus fará da sacralização do poder. A crítica que ele fará a toda sacralização do poder deste mundo. Tá? Meu reino não é deste mundo. E aí eu acho que é onde o cristianismo. Aí eu tenho que concordar com Terry Eagleton. Terry Eagleton ele faz uma introdução a uma edição dos Evangelhos na Inglaterra. Isso foi traduzido para o português pela editora Jorge Zaha. É uma coleção. Aí tem os Evangelhos, Terry Eagleton. Na verdade, Terry Eagleton faz um comentário e ele corrigiu a tradução. O comentário de Terry Eagleton é muito interessante, porque Terry Eagleton vai demonstrar a ferro e fogo que Jesus foi um revolucionário. O projeto de Terry Eagleton é mostrar que Jesus foi um revolucionário. Não necessariamente igual aos revolucionários franceses, não é isso que ele quer agora. Não um revolucionário bolchevique. Jesus não era um bolchevique. Mas ele vai mostrar que Jesus era revolucionário no seu contexto. Né? Por quê? Porque Jesus, o enfrentamento de Jesus sempre foi com o poder estabelecido. Diz Terry, Jesus se contrapôs ao poder estabelecido. Então, quando ele curava alguém, era contra o poder estabelecido, porque era o poder estabelecido que marginalizava aquela pessoa. Né? Quando ele fazia algum milagre, era para se contrapor. É impressionante a tese de Terry, e eu concordo com ela. Eu concordo com ela plenamente. Né? Muito, muito interessante isso. Né? A minha edição é assim, os Evangelhos, aí tem Terry Eagleton, editora Joyce é uma coleção, tem vários outros textos clássicos. Né? Tem um de Fidel Castro, não sei de quem tem. Aí tem os Evangelhos, que é com Terry Eagleton. Terry Eagleton é um crítico marxista inglês. Então, veja, a crítica à sacralização do poder passa a ser uma referência anti-ideológica fundamental. E, por fim, a parte final do capítulo, que é no capítulo 7, explicitamente isso. O Gotay, ele faz uma reflexão sobre a crítica marxista da religião, porque ele sabe, eu não sei não se tem PDF, eu não lembro não. Eu nunca vi em PDF, não. Vou logo dizendo que eu nunca vi esse livro em PDF. Eu acho que não tem, não. Tem não, Mas ele existe. E está vendado ainda, porque ele é recente, a tradução dele. Tem 4 ou 5 anos de trazer. Os Evangelhos, Terry Eagleton, editora Jorge A. Na parte final do texto, ele vai, inevitavelmente, encontrar-se com o marxismo. Era necessário que a teologia da libertação se confrontasse com o marxismo, já que a teologia da libertação é uma teologia moderna, uma teologia aberta, uma teologia em diálogo com o mundo moderno, etc., tinha que dialogar com o marxismo. E aí, o Gotay, ele vai dizer que tem 3 relações com o marxismo. Uma é a contraposição, né? A outra é a tentativa de criticar o marxismo, e a terceira é o que ele chama de aliança estratégica entre cristãos e marxistas, né? Que é a tese dele, que vai ser a tese da... É isso aí mesmo. Jesus Cristo, os Evangelhos, Terry Eagleton, editor Josaph. Esse é o título do livro. Aí, o Gotay, ele vai dizer que, veja bem, ele reconhece a importância do marxismo, como todo teólogo da libertação, a importância do marxismo, que parte da crítica que Marx faz à religião está correta, a religião é política, a religião é ideológica, a religião tal. Não concorda com o marxismo quando ele reduz isso à religião. Por quê? Porque ele vai dizer, para Gotay, ele vai defender a tese de que é possível uma aliança, que ele chama de aliança estratégica. Veja, não é uma aliança, é uma aliança estratégica para determinados momentos, uma aliança estratégica entre cristãos e marxistas. Qual é o exemplo dele? Aí ele usa o exemplo dos cristãos pelo socialismo, cara. Ele já tinha usado o exemplo dos estudantes cubanos dos anos 50, que esse aqui ninguém conhece mesmo. Eu procurei, não encontrei nenhum livro, talvez tenha em Cuba, né? Algum livro sobre esse movimento cristão universitário, né? Que ocorreu nos anos 50 em Cuba. Depois da Revolução, não se tem mais notícia, não sei, eu não conheço. Mas, assim, com relação aos cristãos pelo socialismo do Chile, sim. Eu estou até com um livro aqui em cima da minha mesa, que é o livro que a gente já conversei com o Carlos, não sei se a gente fez uma live sobre ele, mas eu acho que é esse livro aqui, tá? Que é o livro do Marcos Arroio, intitulado... Eu acho que já citou na live sobre a Allende. Aí teve alguma live que você já citou esse livro, a gente nunca chegou a fazer uma live só sobre ele, não. Ah, sim, então porque é o livro de Marcos Arroio, intitulado Cristãos pelo Socialismo no Governo de Salvador Allende, Chile, 70-73, esse livro aqui. Né?
Por que ele cita esse exemplo? Eu achei muito interessante, foi de propósito a citação que ele faz, né, de Gotay. Que é o seguinte, é para mostrar o seguinte, que a tese marxista está errada. Assim como tem religião alienante da história, assim como tem religião que basicamente é uma amontoada ideológica, tudo isso é verdade, tem mesmo, eu não posso reduzir o fenômeno religioso unicamente a isso. Porque você encontra na história fenômeno religioso que se contrapõe a isso. Então, por exemplo, os cristãos chilenos eram tão revolucionários como os ateus comunistas. Tenho que dizer, havia uma aliança estratégica entre eles. Inclusive, eles vão votar em Salvador Allende. Eu acho interessante isso. Como é que Gotay resolve a relação de fé e ideologia? Né? É muito interessante isso, porque ele vai recorrer ao Wasmer, principalmente a Juan Luís II. Né? Mas veja, eu não sei se deu conta aí do negócio. Tem alguém perguntando sobre Gotay. Era bom mandar. Caio está perguntando quem é. Aí mostra aí. Tu tá com o livro aí, Caio? Mostra o livro aí, Carlos. Tá com o livro aí? Porque é Caio. Caio está perguntando que livro é esse. É o livro que a gente está estudando. A gente está capítulo por capítulo desse livro, Caio. Diz aí, Carlos. Pensamento cristão revolucionário na América Latina e no Caribe, Samuel Silva Gotay. Está aqui na tela, ó, Caio. E a gente está usando o capítulo 7. Está usando o capítulo 7. O pensamento cristão revolucionário. Então, Depois, se você entrou no grupo do WhatsApp, depois eu mando o PDF de novo. Tem o PDF dele em espanhol. Muito bom Romero, o PDF. eu queria te perguntar, você conhece esse Sérgio Arce? Conheço. É ele, veja, conheço de fama, nunca li nada dele. É ele que vem desse movimento estudantil cubano. Esse não é o cubano, você está falando do cubano, né? Sim. É. Eu vou tentar achar esse conheço livro dele. Fé e Ideologia, folheto do movimento estudantil cristão cubano. Cubano, veja bem, eu conheço ele de fama e ele, pelo que o Gotay diz aí, ele escreveu, inclusive. Eu não sei se ele escreveu o livro, né? Mas tem um texto. Eu encontrei, a única coisa que eu encontrei, Carlos, eu encontrei na internet. Eu acho que eu coloquei lá no Google, não sei se tu viu, um negócio chamado Movimento Estudantil Cristão, começou nos anos 50, em Cuba e tal. É um texto pequeno, de uma revista chamada Guia-me. Eu achei o título muito perigoso. Eu não gosto desses títulos assim. Guia-me, não sei o quê, segue-me, entendeu? Mas o nome mas o artigo não está ruim, não. Que conta a história um pouquinho desse movimento de jovens cristãos em Cuba, né? Antes da Revolução. E esse Arce, ele vem desse movimento. E pelo que eu entendi, ele vai apoiar a Revolução Cubana, né? Fidel Castro, e ele vai enveredar, né? Pela Revolução. Né? E ele vai, né? Agora, pelo que eu entendi também, ele era católico. Esse movimento de jovens cristãos universitários cubanos, eles eram católicos protestantes. Tinham poucos protestantes, mas tinham. A maioria era católica, mas eles eram cristãos. É muito interessante. No Brasil, não tem nenhum trabalho sobre eles. Nenhum trabalho sobre eles. É uma pena, né? Sobre esses cristãos pelo socialismo do Chile, tem, né? Essa tese do Arroio. E tem vários artigos, porque nós tivemos brasileiro que participou desse movimento, como Plínio de Arruda Sampaio, né, que participou. Mas é isso, né? É interessante porque eu entendi porque... Inclusive, está numa nota aí, Carlos. Eu não sei o número da nota. Na minha edição, é a nota 1. Do a nota 1 mesmo. 7. A nota 1. A nota 1 é uma nota longa, né, em que ele fala desse movimento cubano. Né? Mas ele fala, e eu entendo porque ele usa esse cubano, não é para... Eu acho muito interessante isso, porque ele usa os cubanos para justificar, né? Porque, assim, os cubanos foram os primeiros a colocar essa questão. Quando vier o socialismo, a religião vai desaparecer. E eles tinham a desconfiança que não. O que eu acho legal é isso. Eles não sabiam responder teologicamente, né? Mas eles sabiam que não era verdadeiro isso. Não necessariamente eu vou largar minha fé quando vier o socialismo. Porque, veja bem, por que eu vou largar minha fé se vier o socialismo? Entende? Então, porque a concepção que eles tinham de socialismo, o socialismo não vem para me prejudicar, vem para ampliar minhas potencialidades, né? Para terminar, eu lembro da história do filme, não sei se tu viu, Carlos, ou se vocês viram aqui o filme, Morango e Chocolate. Alguém viu esse filme aqui? Frécia e Chocolate. É o último filme de um grande diretor revolucionário cubano chamado Tomás Gutiérrez Alea.
Ele, quando ele fez o filme, ele já estava com câncer, com leucemia muito pesada. Ele falece logo depois desse filme. É outro filme dele. E esse filme, ele pauta um tema que é um tema muito delicado em Cuba, e que foi um problema em Cuba, que era o tema da homossexualidade. O personagem é homossexual, o personagem principal. E é um excelente ator, excelente ator. E tem uma cena lá, que esse personagem gay, que é homossexual, ele tá meio que flertando com um rapaz que estuda ciência política na universidade e é revolucionário, apaixonado por Che Guevara, Fidel Castro e tal, e revolucionário mesmo. E ele, ao ser revolucionário, ele é muito machista e homofóbico. Né? Então, assim, mas ele percebe que aquele rapaz gay, inteligente, acaba eles tendo um certo relacionamento, porque ele começa a respeitar aquela figura, mesmo ele sendo gay e tal, e ele tendo raiva do rapaz. Aí tem um debate deles dois, que é muito legal no filme, muito legal isso no filme. Tem um debate deles dois, que eles têm meio uma briga, né? Aí o rapaz homossexual diz assim, sinceramente, vocês fizeram essa revolução para me perseguir? Então, por exemplo, uma revolução que eu apoiei, só porque eu sou gay, eu vou ser perseguido por ela. Então, significa dizer, é para isso que vocês fizeram essa revolução? Essa pergunta dele é genial. Genial. Porque, veja, uma revolução, minha gente, não pode ser para prejudicar as pessoas. Não tem cabimento, entende? Uma religião para sei lá, para torturar a pessoa, uma religião entende? Uma revolução não pode ser para isso. Então, esse filme, eu acho ele interessante. Assim, chama-se Morango e Chocolate, de Tomás Gutierrez Alea. Para mim, é o maior diretor cubano. Então, nesse sentido, não faz sentido você dizer a priori que uma religião vai ser proibida porque você fez uma revolução. Isso não tinha cabimento. E para terminar mesmo essa história, é o Frei Beto. Eu acho que o Frei Beto resolve isso. Está lá no livro dele, Fidel é a Religião. Fidel se convence disso. É muito interessante como é que Fidel muda. Vale a pena ver isso no livro lá. Não sei, Carlos, responde, é isso. Vê se tem mais alguma questão. Se alguém tem alguma pergunta a fazer, veja aí. Acho que por hoje é isso, inclusive em virtude do horário. E próxima semana nós iremos para o penúltimo capítulo, né? Para uma ética cristã de libertação, historização dos valores e politização da ética. Para mim é útil, porque segunda já. Beleza, tranquilo. Aí eu fecho no Ótimo. capítulo 9. Pronto, tranquilo. Então vai ser o outro. Perfeito. Mais alguma dúvida? Tranquilo? Não, acho que por hoje é isso. Obrigado, gente, pelo encontro de hoje. Na próxima semana, capítulo 8. Segunda-feira será o capítulo 8, não é isso, Caio? Isso. Carlos. Capítulo 8, minha gente. Valeu demais. Boa noite a todos e todas. Vamos em paz. Valeu. Encerrando a gravação. Um abraço.